A energia cabalística dessa semana traz pela primeira vez a ideia da certeza. E a gente sabe que quando um conceito é colocado na Torá pela primeira vez, ela revela a sua fonte eterna. Então, nessa semana a gente consegue tocar, ganhar a energia da certeza absoluta, que é a certeza absoluta que Deus está por trás de tudo, então só pode ser bom. A gente entende isso através da história de Jacó. Jacó estava fugindo do irmão que queria matar ele, então ele estava sem casa, sem comida, sem dinheiro, ele tinha sido roubado, inclusive, então ele estava sem dinheiro, sem casa, sem roupa para trocar, ou seja, ele estava sem nada. E nesse momento ele pergunta: vou perder minha certeza? E dentro dessa pergunta a gente já entende que ele não diz, será que eu vou ter certeza? Ele pergunta, será que eu vou perder a minha certeza? Ou seja, ele sabia que existia um reservatório infinito de certeza e é nisso que a gente tem que tocar. A gente tem que despertar, obviamente lembrar e saber que o reservatório de certeza é infinito e a gente tem que se reconectar com ele. Porque assim como o universo é infinito e está em constante expansão, significa que a energia da luz de Deus ela é infinita e está em constante expansão, então a certeza também é infinita e também está em constante expansão. Por isso que a pergunta dele é, será que eu vou perder a minha certeza ou não será que eu vou ter certeza? Porque a certeza está sempre lá. Ele tenta buscar essa certeza nos pais, nos professores, até nas suas experiências passadas, mas ele não encontra. A única forma era ele se voltar para dentro e despertar e ativar a certeza que já existe em nós. Quando Jacó estava passando por essa experiência de estar sem casa, sem dinheiro e sem nada, Deus ainda intensifica a escuridão dele e diz que ele faz o sol se pôr mais cedo. Então, quando o dia fica escuro, a gente fica muito mais suscetível, né, a entrar nessa energia de tristeza e dúvidas. E por que Deus fez isso, né? Por que Deus fez o sol se pôr mais cedo e escureceu o dia? Não era para puni-lo, mas sim para aproximá-lo a ele e criar uma intimidade entre Jacó e Deus. E é isso que a gente ganha nessa semana, é uma aproximação e uma intimidade da nossa conexão com Deus, porque quando a gente vai, por exemplo, jantar à luz de velas com o nosso ser amado, existe uma intimidade. Então essa escuridão que Deus criou não era uma escuridão de punição, mas era o escuro da intimidade, a intimidade dele com o Criador. Então a gente aprende também que a única razão dos desafios e da escuridão é para criar a intimidade entre nós e o Criador, e a partir dessa intimidade, dessa relação intensa, que é um desejo intenso e um relacionamento intenso e profundo e íntimo, a gente se aproxima e acessa essa fonte interna. Porque ele já tinha feito tudo. Todo tipo de ação externa já não estava mais funcionando. Ele precisou ativar a fonte interna. E ao despertar essa certeza, ele entra no 8º nível, que é um acima do físico, porque já o físico não funcionava, e esse 8º nível era o nível do sonho. Foi nesse sonho que Deus revelou para ele uma vontade intensa de se conectar, para romper a limitação, porque é dito que Jacó encontrou um muro. Ele já tinha feito tudo, já tinha buscado certeza nos pais, nos professores, nas ações anteriores, e ele encontrou um muro, ele não tinha saída. Sabe esse momento que você se sente sem saída? É preciso quebrar esse muro, e esse muro significa que é o limite do seu nível de consciência atual. E a única forma de a gente entender isso é, de fato, a gente se sentir sem saída. Porque essa sensação de estar sem saída desse muro significa que a gente chegou e atingiu o máximo de nível de consciência atual. Ela indica que nossas ferramentas antigas, nossas crenças antigas e o caminho antigo chegou no fim. O Criador falando, você chegou no limite do que você conhece. Então só agora você pode passar de nível, só agora eu consigo te aproximar. E essa parede indica esse limite e desperta, e deve despertar essa necessidade intensa para criar intimidade. E ao criar essa intimidade, ele entrou no nível de sonho, onde Deus promete e garante que estará com ele, ou seja, conosco. E a proteção e essa sensação de abraço de Deus, onde a gente entende que Deus está por trás de tudo, virá conosco com uma proteção contínua e um fluxo de bênçãos ilimitadas que estão além desse nível já conhecido,
que está dentro dessa parede.